Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso projeto Aprenda Espanhol através da Bíblia. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante. Eu acho interessante que todas as vezes que eu começo, eu uso essa expressão, mas é que de fato todos os assuntos são interessantes. Hoje é mais um assunto interessante, muito interessante, e eu te garanto, você vai estar satisfeito com o material que vou trazer hoje mais uma vez. Vou trazer um material muito diferente, vai ser algo novo, algo que eu não trouxe ainda. Então hoje nós vamos falar a respeito de um assunto completamente novo que nós precisamos começar. Vamos começar hoje aqui, na verdade nós vamos começar hoje aqui um novo projeto dentro do grande projeto que é do espanhol através da Bíblia. Nós vamos começar aqui uma série de assuntos interessantes num livro especial. Nós vamos começar aqui e você vai gostar muito disso. Com certeza você vai gostar muito dessa série que nós vamos iniciar aqui hoje. Muito bem, então o assunto hoje, nós vamos começar um assunto para falar a respeito de entendimento, de conhecimento, de instrução. Isso é uma coisa muito importante na vida. É interessante que às vezes as pessoas, muita gente, elas têm uma característica, e já te digo, até com relação ao espanhol. Com relação ao espanhol. E antes eu quero fazer um comentário que eu sempre preciso fazer esse comentário. Nosso projeto aqui é de aprendizado do espanhol através da Bíblia. Nós não vamos estudar Bíblia, isso aqui não é curso bíblico. Isso aqui é um curso de espanhol, isso aqui é um projeto de espanhol, de aprendizado do espanhol, usando o livro mais maravilhoso, um dos livros mais extraordinários, ou mais extraordinário. Claro que ele está entre os mais, mas ele é o mais extraordinário, o mais maravilhoso que a Bíblia. Um livro extraordinário e, claro, quem é leitor da Bíblia vai se aproveitar muito mais desse projeto aqui. Se você é leitor da Bíblia, aqui é o lugar para você aprender espanhol, mas não é lugar para nós estudarmos conteúdo bíblico, doutrinário e qualquer outro que tenha qualquer relação com grupos. Não é esse. Então, nosso projeto é para estudar espanhol, é exclusivo para estudar espanhol. E aí eu já te digo, o nosso projeto aqui vai ser muito extraordinário, porque está sendo muito extraordinário, o feedback que estou recebendo é muito bom. Então, você hoje está tendo a oportunidade, se você não conhecia, está conhecendo hoje, se você já conhecia, hoje nós vamos estar começando uma nova série, que eu vou estar numa sequência, claro, não vou fazer na sequência, vou saltear, mas certamente vai ser muito interessante para você os tópicos, os assuntos que eu vou trazer aqui nessa série, nesse livro. Hoje nós vamos falar especificamente de instrução. Instrução, aí voltando aqui ao que eu estava dizendo, no espanhol tem muita gente que acha que sabe e fica na mesma. Instrução é uma coisa que se busca. Meu amigo, minha amiga, você quer saber uma coisa, você tem que buscar conhecer mais. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, de espanhol eu não sei tudo. E de muita coisa que eu estou envolvido, eu não sei tudo. Você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que se esforçar. Todo dia tem que estar aprendendo, todo dia é dia de ir atrás, de buscar conhecer mais, todos os dias. E nós vivemos uma época muito interessante, uma época muito, de certa forma, nós podemos dizer, uma época muito boa, porque conhecimento está à disposição das pessoas. As pessoas hoje têm oportunidades extraordinárias para melhorar o conhecimento, aumentar seu conhecimento, mas tem muita oportunidade. Muita. Então você quer conhecimento, você busca conhecimento e você vai alcançar conhecimento. Mas não se satisfaça com o pouco que você tem.
O pouco que você tem, mas eu alcancei muita coisa, eu sei muita coisa. Você sabe muita coisa, mas ainda é pouco diante de tudo que você pode saber. Diante de tudo que você pode saber, você sabe pouquíssimo. Não, eu sei muita coisa, eu sou uma pessoa muito isso, muito aquilo, muito capacitada, tenho muito conhecimento. Você tem nada. Muito conhecimento está fora. Muito conhecimento está fora. Fora da nossa cabeça tem muito conhecimento. Dentro tem pouco. Então, continua buscando. Continua indo atrás de conhecimento. Isso é muito importante. E aí, muita gente que acha que sabe espanhol, né? Nem eu sei muito espanhol e tal. Aí, conclusão, deixa de aprender espanhol. E aí o espanhol fica estagnado. Então, presta atenção. Nenhum de nós tem de conhecimento. O que existe de muito está fora. E nós precisamos ir atrás para trazer esse conhecimento para dentro de nós, para dentro da nossa vida, da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso ser. Certo? Então, você tem que ir atrás de conhecimento. Não se satisfaça, especialmente com pouca coisa, com o pouco que você sabe, com o pouco que você tem. Não se satisfaça, busque aumentar o seu conhecimento. E espanhol é assim. Espanhol é assim. Mas espanhol é muito fácil. Muito fácil para quem acha para quem está se achando. Não. Espanhol é um idioma que tem todos os seus detalhes. Tem todos os seus detalhes e nós não sabemos. Eu não sei 100%, eu não sei tudo. Eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar estudando. Eu não sei tudo de português, eu estou sempre errando de português. E eu fico muito feliz quando eu vejo um nativo e eu vejo que ele está falando errado o idioma dele. Então nós estamos no mesmo barco. Nós temos que continuar estudando, temos que continuar aprendendo, temos que nos esforçar, temos que buscar conhecimento para melhorar a nossa capacidade, a nossa capacitação. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Instrução. Instrução é preciso buscar. Você tem que ir atrás de instrução. Você tem que ir atrás. E não ache que instrução, eu só vou buscar e tal. Não, você pode aprender, você pode alcançar a instrução com quase qualquer pessoa. Alguém vai estar te ensinando alguma coisa. Você vai estar sempre aprendendo com alguém. Então, saiba disso. Você está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E aqui uma coisa interessante que eu ouvi e eu creio que já trouxe esse comentário aqui. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, claro, nos diversos aspectos da sua vida, tá certo? Então você não é simplesmente de tudo você é a média dos 5. Não, entenda bem que, por exemplo, na sua vida profissional, você é a média das 5 pessoas da sua vida profissional, você é a média delas. E aí, veja só, uma coisa muito importante, se você é o bambambam dos 5, muda o grupo. Você tem que mudar o grupo, porque você não pode ser o bambambam, tá certo? Você tem que aprender com alguém. Porque se você é a pessoa que ensina, você que ajuda, você que orienta, você que coordena, você que faz, tudo é você. Nesses 5, muda o grupo, porque você tem que aprender com alguém. Você tem que aprender com alguém. Isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi e para mim foi muito útil. Então, você é a média dos 5. Você é a média dos 5. Mas você não pode ser o suprassumo, não é? O último biscoito do pacote. Não pode ser. Você tem que ser a média. Você tem que ser a média. Ou seja, você tem que ter alguém que te ensina e você tem que ensinar alguém. E na vida é assim. Nós estamos sempre ensinando, sempre aprendendo. Isso faz parte da vida da gente. Agora, espanhol. Eu tenho muitos amigos que eu acho que eles acham que já são os bambambãs do espanhol. E aí não aprendem. Não aprendem. Porque não se esforçam para aprender. Porque quem quer aprender, pergunta. Quem quer aprender, pergunta. Lá no e-book que eu editei, isso é uma das regras. Isso é uma das regras do método. Você tem que perguntar, você tem que ir atrás
de saber, para conhecer. E uma das formas é perguntando: será que eu estou certo? Será que isso que eu estou falando, será que eu estou falando a palavra corretamente? Pergunta, pergunta. E aí eu vejo muita gente falando o nos outros e coisa do tipo. Não pode ser assim, não pode ser assim. Você tem que perguntar. O que você quer aprender, você tem que perguntar. Então isso é muito importante. Instrução é uma coisa que você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás de instrução. Não fique se achando como o conhecedor de toda a verdade. Não fique se achando. E é feio também, é feio. Porque o educado, pessoa educada, e olha, essas pessoas desses países, 18 países que eu conheço, 18 países que eu conheço que falam espanhol. Eu fico assim até assustado em pensar que eu conheço 18 países que falam espanhol, cujo idioma é o espanhol. 18 países, é impressionante. E eu digo uma coisa para você, eles são muito educados. Mal educados somos nós, sou eu, não é você. Nós somos mal educados. Mas eles são muito educados. Eles veem você falando errado e eles ficam sem jeito de te corrigir. Ainda mais você achando que está falando certo. Eles vão te corrigir como? Rarissimamente alguém vai te corrigir. Rarissimamente. A não ser que você faça uma forma, uma apresentação e você fala. Por exemplo, eu viajei para Cuba há algumas semanas, há pouco tempo atrás. Talvez você vai ouvir esse vídeo fora de época, então considere que eu viajei para Cuba na época que eu estou fazendo o vídeo. Há poucas semanas atrás eu viajei para Cuba. E eu falei uma palavra achando que estava falando a palavra corretamente. Porque você tem que entender a regra do idioma. Então, a regra do idioma é uma regra assim, assim, assim. Então, você pode até se aventurar em querer criar uma palavra. Mas aí eu falei, fui corrigido, aprendi. Então, você tem que ser assim. E no português, eu falo, meu idioma aqui é português. Se eu falo errado, alguém tem que me corrigir. Nós vivemos dentro dessa dinâmica, ok? Dentro dessa dinâmica. E o bom é quando você fala uma determinada coisa, a pessoa entende que você quer falar uma determinada coisa. E é assim que tem que ser. Você tem que se fazer entender como querendo falar uma determinada coisa. Aí a pessoa te corrige. Agora, se você fala tudo errado, sempre errado, sempre errado, sempre errado, alguém vai te corrigir como? E aí, dificilmente, eles são educados, eles não fazem isso. Tá certo? Então, entenda isso. Quer aprender? Pergunte. Instrução você tem que ir atrás, você tem que buscar. Instrução se busca, conhecimento se busca. E uma das formas de se buscar conhecimento é perguntando. Você tem que perguntar, você tem que procurar saber, você tem que demonstrar interesse que quer saber uma determinada coisa. Se você não faz isso, você não quer saber. E a pessoa vai e fica te vendo, né? Sim, mas que figura, né? Que figura. Acha que sabe, continua do mesmo jeito. Não, meu Deus do céu, mas só observar já é suficiente. Observa o outro falando. Uma das formas de aprendizado é a observação. Uma das formas, até da ciência. Ciência, vários cientistas, eles alcançaram uma determinada um resultado através da observação. Você observa e você observando, você vai verificar que uma determinada coisa, um determinado evento, ele ocorre de uma determinada forma, ele vai ocorrer e até que você chega a uma conclusão. Isso é ciência. Observar, aí você observa como se dá um evento e você chega a uma determinada conclusão. No espanhol é a mesma coisa. Presta atenção no indivíduo nativo falando. Presta atenção que você vai ver que ele fala de uma determinada forma, é só você prestar atenção. Isso é a forma como a criança aprende. A criança aprende assim. Presta atenção no como o outro fala. E você vai ver
que você vai falar certo. Você vai falar certo. Você já viu alguma criança que, em sendo criança e tendo crescido, ela continuou falando errado, a vida inteira falando errado? Claro que não, ela aprendeu a falar certo porque ela observou. É observação. Então, conhecimento é perguntar. Então, você tem que perguntar, observar, verificar como se dá o evento, como se dá uma determinada situação, observa e chega a uma determinada conclusão. Conclusão que você tem que chegar. Você não fala espanhol direito. Você não fala bem espanhol. Você não fala, então você tem que observar, você tem que aprender, você tem que perguntar, você tem que se esforçar, você tem que prestar atenção. Por favor. Então, isso é muito importante. Então, instrução, conhecimento, é assim que se adquire. Você tem que prestar atenção nisso. Muito bem, então vamos a um texto muito interessante que fala a respeito de instrução, de conhecimento. Nós vamos ler, então, na versão Dios habla hoy, uma versão mais fácil compreensão, uma linguagem mais compreensível, mais atualizada, mais popular, podemos usar a expressão assim, para o conhecimento do idioma espanhol. Perfeito? Então vamos lá. Vamos à versão Dios habla hoy. Vamos ao texto de Provérbios, capítulo 1, primeiros 7 versículos de Provérbios, que vai falar a respeito de instrução, de conhecimento. Gente, é só prestar atenção e colocar isso na cabeça. Espanhol se aprende assim, conhecimento, e tudo na vida é assim. Observa, presta atenção e corrige e pergunta. É assim que você vai alcançar conhecimento. Isso não é uma virtude específica ou uma característica exclusiva da sala de aula, da universidade, não, é da vida. Presta atenção. Vamos lá? Provérbios, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 7. Versão Deus habla hoy. Introducción. Valor de los provérbios. Essa parte é uma parte que a Bíblia, muitas vezes, ela tem os títulos, e então eu estou lendo o título aqui para você entender que a gente está na introdução ao livro, e esse pequeno trecho tem esse título chamado Valor dos Provérbios, Valor de los Provérbios. Ok? Só para você entender. Muito bem, vamos ao texto. De fato, o texto bíblico é o versículo 1 ao versículo 7. Perfeito? Vamos ao texto bíblico de fato. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a compreender palavras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudência, justiça, rectitud e equilíbrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor.
los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Gente, presta atenção. Presta atenção. Está muito claro como é que você vai aprender espanhol, como é que você aprende uma determinada coisa. Está muito claro. Eu vou ler devagar para nós entendermos bem, para nós alcançarmos o propósito desse podcast de aprendizado, de alcançar instrução. Muito interessante para você guardar isso para a sua vida, Aprenda ou queira você aprender o que você quiser. Guarde isso para a sua vida, isso é muito importante. Como é que eu posso aprender uma determinada coisa? Como é que eu posso chegar a um determinado conhecimento? Como é que eu posso conhecer algo novo? Está perfeito aqui, está extraordinário aqui. É só você seguir a cartilha. Segue a cartilha, segue o passo a passo aqui. Segue a receita de bolo para você alcançar resultado, para você alcançar resultados que você não alcançou ainda. Seja no espanhol, você quer aprender espanhol, você quer ter conhecimento espanhol, você quer falar bem espanhol, você quer ter resultados no espanhol, segue a cartilha, segue o dever de casa, segue a receita de bolo. Como nós estamos aqui, volto a dizer, aqui não é curso bíblico, aqui é aprendizado de espanhol. Aprendizado espanhol. Nós aqui estudamos espanhol, usamos o livro extraordinário que é a Bíblia. Um livro extraordinário, né? Aquela historinha lá do cursinho de espanhol, aquelas historinhas que não tem nada a ver com você, que você não aguenta a historinha, não aguenta o livro. Não, aqui o livro você usa o livro, é o livro da sua vida. As histórias fazem parte da sua vida. Então segue a cartilha. Segue a cartilha porque é tudo de bom para você alcançar o resultado que você precisa na sua vida. Qual é o resultado que você quer alcançar na sua vida? Está aqui o detalhe, está aqui o segredo. Então, vamos à cartilha, vamos à história, vamos aos conselhos e vamos seguir. Vamos lá, vamos aqui devagar agora, vamos olhar os segredinhos ponto por ponto. Dichos de Salomão. Dichos, ou seja, ditos, comentários de Salomão. Dichos de Salomão. Quem era Salomão? Aqui a Bíblia vai apresentar, o texto bíblico vai apresentar. Salomão, hijo de David. David, não é Davi, nem David. Não é Davi nem David, é David. David. Rei, não é rei. Escreve quase do mesmo jeito, mas não é rei. E agora eu estou batendo uma tecla por causa daqueles que acham que sabem, certo? Rei de Israel. Rei de Israel. Que tienen como propósito, é como se fosse um ser, né? Propósito, que tem como propósito, não tem propósito nenhum, isso é uma falta de propósito, tem propósito, que tienen como propósito, ou seja, dichos de Salomão. Quem era? Salomão foi um sábio, então ele tinha toda a instrução para passar. Então aqui é como se você estivesse diante de um sábio que tem toda a instrução para passar para você. Então, qual o propósito? Comunicar sabedoria. Comunicar é uma das poucas palavras que em espanhol e português escreve do mesmo jeito e fala do mesmo jeito. Comunicar, sabedoria, não é sabedoria, sabedoria. Comunicar, sabedoria. Ok? Presta atenção. Aqui, como hoje a gente está falando de instrução, então a gente vai batendo nas teclas. Comunicar, sabedoria e instrução. Parece instrução. Instrução, mas não se fala instrução. Instrução.
Ajudar a compreender, não é compreender, compreender palavras llenas de sentido, Olha que coisa interessante, você quer aprender uma coisa, então você tem que aprender com propósito, sabedoria, instrução, compreender as palavras cheias de sentido. Uma palavra não fez sentido, pergunta qual o sentido. O que quer dizer isso? Não entendi, não faz sentido para mim, não consegui entender. Então, as coisas têm que fazer sentido. A comunicar, ajudar a compreender palavras llenas de sentido. Adquirir instrução, outra vez instrução. Veja que instrução é cheia de instrução. O texto é cheio de instrução. Adquirir instrução, prudência. Seja prudente. Quer falar espanhol, você tem que ter prudência. Não pode ficar achando que está falando, que está certo, né? Por favor. Ok? Adquirir instrução, prudência, justiça. Olha que coisa interessante, até justiça. Você aprende a ser justo observando, lendo, buscando conhecimento, com quem tem, com quem sabe, justiça, retidão, prudência, que lindo, prudência, você tem que ser prudente, tem que buscar prudência. E uma coisa aqui muito interessante, a ser sagaces, a los jóvenes inexpertos. O jovem, de um modo geral, ele se acha esperto, mas o texto bíblico aqui está falando, no literal, estou lendo o texto bíblico literal, que o jovem, muitas vezes, não é esperto. Não é. Então, e claro, é para fazer esse jovem que não é esperto, fazer ele sagaz, ter velocidade, raciocínio rápido, inteligência, compreensão e fazer sagaz esse jovem que não é esperto. Então, o conhecimento faz a pessoa alcançar essa sagacidade. Conhecimento, instrução, sabedoria, prudência, justiça, retidão, equilíbrio. Olha, que riqueza para fazer um jovem que não tem esperteza, ter esperteza e ainda ser sagaz, ter velocidade. E dar-lhes conhecimento e reflexão. Então, conhecimento e saber refletir. Tem que saber refletir. Sim, por que isso? Por que aquilo? Não entendi. Como é que é isso? Então, e dar-lhes conhecimento e reflexão. Ele que é sábio e inteligente, los escucha e adquiere assim mais sabedoria. Veja bem, se você for inteligente, você for sagaz, se você for prudente, você vai escutar a sabedoria, a inteligência e vai adquirir mais sabedoria. E adquiere mais sabedoria e experiência. Que riqueza! Mas você vai fazer, mas você tem que ser prudente, você tem que ser inteligente, para seguir essa receita de bolo, esse passo a passo. E adquiere assim mais sabedoria e experiência. Para entender os dichos de los sábios. Começou o texto falando de dichos de Salomão, que era sábio, para entender os dichos de los sábios. Ou seja, para você entender, inclusive, palavra de um sábio como Salomão. Para entender os dichos de los sábios e suas palavras, exemplos e adivinanças. E suas palavras, para entender os dichos, vou até construir uma frase aqui, para entender os dichos,
palavras, exemplos e adivinanças de los sábios. Você quer entender tudo isso? Isso não se alcança facinho, não. Você tem que ser prudente, equilibrado, tem que ser instruído, tem que ser sábio, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, tem que escutar mais, prestar mais atenção. Tudo isso para você chegar no resultado, para entender os dichos de los sábios, suas palavras, exemplos e adivinanças. Adivinanças. Presta atenção. Você quer chegar ao resultado? Você tem que prestar atenção e seguir esse passo a passo. La sabedoria, como começa? La sabedoria começa por honrar ao Senhor. La sabedoria começa por honrar ao Senhor. Los nécios é quem não tem sabedoria, é nécio, é louco, é um tonto. Los nécios despreciam la sabedoria e la instrução. Meus amigos, em espanhol, tem muita gente que tem um comportamento assim como nécio, porque a sabedoria está à disposição dele, instrução à disposição dele, e ele despreza. Desprezar sabedoria e instrução é coisa de doido, mas tem gente que vai por esse caminho, despreza a sabedoria e instrução. Então, não seja nécio, presta atenção, lê uma vez, lê duas vezes, lê mais uma vez, lê muitas vezes, presta atenção nisso, segue esse dever de casa, segue a receita, segue para você alcançar um resultado. Quer aprender espanhol? Segue a receita. Quer aprender, quer falar bem? Segue a receita. Ok? E você seja a média dos 5, não seja o bambambam. Eu não sou o bambambam, definitivamente não sou, ok? Porque eu estou sempre aprendendo, tanto é que eu já dei um exemplo aqui, que eu estava numa reunião e eu tive que aprender uma palavrinha mais uma palavra, e assim você vai. E olha, eu aprendo uma palavra, eu agarro a palavra e passa a fazer parte do meu vocabulário. Você tem que fazer isso. Para você aprender espanhol, você tem que fazer isso. Ok? Então, espero que esse podcast tenha servido e sirva. Compartilhe esse podcast com outras pessoas. Compartilhe com quem precisa ouvir, quem precisa mudar de vida, mudar de espanhol. Compartilha e comenta comigo. Eu gostaria de ouvir o seu comentário. Ok? Então, nos vemos no próximo podcast. Felicidades!